O primeiro tópico desse curso é o cálculo das variações. O cálculo das variações não é outra coisa senão resolver problemas de máximos e mínimos, mas de coisas mais complicadas do que máximo e mínimo de uma função real, por exemplo. Nós vamos estudar problemas com um número infinito de variáveis e por quê? Nós vamos estudar isso. Porque, bom, o nosso objetivo nesse curso, né, em estudar isso, é ter mais um método para tratar dos problemas centrais desse curso, que eu mencionei na primeira aula, que são problemas de autovalores e autofunções. Né? Métodos do cálculo das variações permitem uma técnica muito eficiente para o cálculo aproximado desses autovalores e autofunções. Na mecânica quântica se usa intensamente. Mas o cálculo das variações tem uma existência própria, um ramo importante da matemática e antigo, consagrado pela sua antiguidade. Exemplos de problemas que são resolvidos pelo cálculo das variações. Existem dois problemas clássicos, muito famosos. Um é o problema da braquistócrona. Isso é um grego aí, né? Tempo curto. O problema é o seguinte: você tem aqui a gravidade agindo e são dados dois pontos. Você quer saber qual é a curva que liga esses dois pontos, que tem a seguinte propriedade: um corpo abandonado a um ponto aqui, não tem atrito. Um corpo abandonado nessa... Isso aqui é, digamos, é o corte de uma rampa que tem essa seção. Se você abandona o corpo aqui, ele vai descer sob a ação da gravidade e vai levar um certo tempo para a vir daqui até aqui. Eu quero saber a curva que reduz esse tempo ao mínimo possível. Né? Então, bom, se você fizer os extremos, né, os exageros são uma curva assim, para aproveitar a gravidade ao máximo, né? Mas não adianta, porque o corpo chega aqui e para, né? Ele nunca chega no outro ponto. Então isso dá tempo infinito, não é exatamente o que a gente procura. A outra solução extrema é aproveitar a gravidade aqui, mas como o corpo nunca chega aqui, porque ele fica parado ao longo dessa curva, também não adianta. Então está entre essas duas, evidentemente. E esse não é um problema simples, é um problema bastante difícil. O cálculo das variações, quer dizer, antes da existência do cálculo das variações. O cálculo das variações fornece métodos para transformar um problema desse numa rotina. Quer dizer, você simplesmente enuncia o problema com todas as suas condições e tem um algoritmo que te dá a solução. Né? Mas esse problema foi resolvido, historicamente foi muito bonita a sequência de tentativas que levaram à solução dele. Esse problema foi proposto pela primeira vez por um grande matemático suíço, Jean Bernoulli. E na época de Newton. E ele resolveu esse problema. Ele resolveu esse problema por um artifício extremamente elegante que eu vou mais tarde apresentar. Depois de apresentar as técnicas do cálculo das variações, eu vou apresentar a solução de Jean Bernoulli, que não tem nada a ver com cálculo de variações, mas ele descobriu um problema conhecido de todos que permite resolver
permite a determinação desta curva. E ele ficou tão entusiasmado. Bom, a solução é que isso aqui é um arco de cicloide. A braquistócora, né, é um pedaço de uma cicloide. Você tem que achar a cicloide que passa pelos dois pontos. Quando o Jean Bernoulli resolveu esse problema, ele ficou tão entusiasmado que ele lançou um desafio aos matemáticos da época. Na época não havia separação entre matemáticos e físicos. Mandou um desafio às pessoas que cuidavam de coisas desse tipo, dizendo que ele tinha uma solução muito bonita e queria saber se alguém conseguia obtê-la, né? E esse problema ele mandou por carta, naturalmente. Naquela época a internet não funcionava direito ainda. E essa carta mandou uma para o Newton também, né? E essa carta ficou perdida lá na papelada do Newton, até que um dia o Halley, esse do cometa, né? Halley, que era colega do Newton, que tinha recebido também a sua cartinha, mencionou o problema para o Newton, né? E o Newton disse: não li a cartinha, mas qual é o problema? Aí ele explicou, aí Newton se retirou uns instantes e uma meia hora depois ele voltou com a solução do problema, né? E tendo inventado para esse fim o cálculo das variações. Aí ele mandou a solução para o Bernoulli e sem assinar, só a solução anônima, né? E o Bernoulli, isso é lenda, não sei se é verdade ou não, mas o Bernoulli diz a lenda que ele olhou e pronunciou a frase famosa: pelas garras se conhece o leão, né? E assim começou o cálculo das variações para a solução do Newton, porque a do Bernoulli é uma solução que é linda, mas é única, quer dizer, ela resolve este problema e nenhum outro, quer dizer, ele pegou a essência individual do problema e usou uma analogia para resolvê-lo. E o Newton, na resolução, como era bem típico dele, né, na resolução do problema, ele criou uma nova área, né, como ele já tinha feito com o cálculo diferencial integral. Bem, muito antes disso, um outro problema famoso de cálculo de variações apareceu na história da cultura humana, mas ninguém sabia que era problema de cálculo de variações, ou mesmo se havia solução. O famoso problema de Dido. Dido, apesar do nome, era uma rainha, a rainha de Cartago. E quando os romanos invadiram Cartago, os romanos arrasavam, né? Os cartagineses eram inimigos contumazes, então eles tinham a prática de arrasar. Isso significava não só arrasar a cidade, mas salgar as terras, de maneira que não se pudesse plantar nada lá, né? Isso provavelmente é mentira, porque sal naquela época era caríssimo. Eu não sei se eles iam ter sal para salgar. A Cartago ficava no norte da África, ali onde hoje é a Tunísia. E precisava salgar um bocado de chão para impedir o país de se reerguer, né? Sal é uma coisa muito cara, né? O nome salário, né, da gente vem de sal. Quer dizer, os soldados romanos preferiam ser pagos em sal quando era possível, porque eles podiam revender por um alto preço. E, bem, a história é que está na Ilíada, na Eneida do Virgílio, um grande poema romano, essa história. E por alguma razão que eu esqueço, provavelmente porque ela era muito bonita, os romanos ficaram com pena da Dido e resolveram dar terras a ela. Mas disseram a ela que fizesse uma oferta, né, de que quanta terra ela gostaria de ter. E também eles
não queriam dar o norte da África para ela, né? Mas alguma coisinha para ela plantar os seus tomates. E ela, então, propôs o seguinte, que dessem a ela toda a terra que ela conseguisse circundar com o couro de um boi. Aí disse, ótimo, está dado, né? Quanto é que você consegue circundar o couro de um boi? Um negócio assim, né? Aí ela cortou o couro do boi em tiras fininhas, né? E esticou ao longo de uma curva, né? E dentro era a terra que os romanos lhe dariam. Como os romanos tinham aceito, eles tinham que dar. Então ela tinha que resolver o problema de achar, dado um perímetro, né, que era a soma de todas as fitas que ela tinha cortado do couro do boi, né, qual a superfície de área máxima. Né? A de área mínima é fácil, né? Até a área zero. Você põe as fitas todas, metade das fitas assim, outra metade assim, você tem o perímetro de área zero. Qual será a curva de mesmo perímetro que circunda a área máxima, né? Esse é o problema de Dido. Esse é um problema difícil. Esse problema foi resolvido só pela Dido, é um círculo. Ele foi resolvido pela Dido com auxílio dos deuses do Olimpo, né? Então não se sabe qual foi o algoritmo. Mas ele foi resolvido pela primeira vez, matematicamente, por Hurwitz. No século XIX, fim do século XIX, Adolf Hurwitz, e usando análise de Fourier, mas que é uma solução elegante, mas não é a mais simples. A mais simples é via cálculo das variações. Nós vamos também, ao longo do curso, resolver o problema de Dido. Bom, é claro que não se cria um ramo da matemática e, sobretudo, não se ensina esse ramo na física, porque existem esses dois problemas. Os dois problemas não é que sejam tão fundamentais, já foram fundamentais, né? Esse aqui pode ser de interesse de fabricantes de tobogã, né? Você tem o tobogã com a fila menor possível, né? Aqui, o sujeito leva menos tempo para fazer a tobogada lá, né? Então, mas não é tão importante assim, né? E provavelmente os caras que fazem tobogã não têm a menor ideia que deve ser uma cicloide, né? Esse aqui ninguém sabia resolver, mas todo mundo sabia a solução, então também não é que na prática fosse muito importante. Mas o que acontece é que existem outros problemas deste tipo, de achar uma curva mínima, e que dominam a física atual. Vamos começar com um que é muito simples. A primeira formulação coerente da ótica geométrica, eu digo coerente porque toda baseada em um princípio. A ótica geométrica, em geral, é apresentada como uma série de regras, né? Quer dizer, você faz construções geométricas com lentes e espelhos, tem algumas regras de reflexão, regras de refração, e combinando essas regras você obtém tudo. Mas essas regras são empíricas. A lei da reflexão e a lei da refração foram descobertas empiricamente e não se sabia justificar. E a primeira pessoa que unificou a ótica geométrica nesse sentido, quer dizer, deu um princípio único do qual se obtém todos os outros, foi Fermat, né? Famoso matemático, na realidade era um advogado, e é dito o príncipe dos amadores, né? Porque não sei se ele era bom advogado, mas matemático ele era, né? O que ele fazia por diversão, nisso ele era muito bom. Como matemático, não sei. E tem um famoso teorema de Fermat, o último teorema de Fermat, né? Que foi resolvido há poucos anos, depois de 3 séculos de tentativas,
que incluíram até o Gauss, né? Mas Fermat se interessava também por física, né? Em física ele errou quase tudo, mas essa ele acertou, que eu vou expor agora, né? Ele tinha umas teorias curiosas sobre, por exemplo, trovões, né? Os trovões para ele eram colisões de nuvens, coisas, tinham umas coisas estranhas. Mas ele baixou o seguinte decreto, que dados 2 pontos num meio qualquer, a luz percorre o caminho que leva menos tempo entre P e Q. Isso parece trivial, né? Mas tem vários graus de não trivialidade, né? Primeiro, por que diabos a luz percorreria o caminho que leva menos tempo, né? A luz não é uma pessoa, a gente naturalmente seguiria o caminho que leva... Nem isso, né? A gente seguiria o caminho que desse o mínimo incômodo, né? O princípio de mínimo que a gente segue na realidade é esse, não é o do mínimo de tempo, mas de mínimo incômodo. E por que diabos a luz seguiria o caminho de mínimo tempo, né? Não, mas isso aí é o princípio básico, não tem que explicar, tem que admitir e explicar o resto usando isso. Mas deu certo, né? Parece, por outro lado, parece trivial, porque, bom, isso dá uma reta, né? Se a luz tem velocidade constante, isso dá uma reta. Não, dá uma reta se o meio for homogêneo. Mas se não for homogêneo, não dá uma reta. Tem um exemplo muito interessante do Feynman, na Feynman Lectures, que ele reduz o problema de... Ele faz uma refração em câmara lenta, que é o seguinte: isso aqui é o mar, aqui é a praia, né? Isso aqui é a zona de arrebentação que vamos, dentro do princípio, por exemplo, de tomar sempre uma vaca esférica, nós vamos supor que é uma reta, né? Nunca é, mas não faz muita diferença. Então existe uma reta que separa, pode ser um rio, né? Então aí é mais fácil admitir. E aqui a gente tem um salva-vidas, e aqui a gente tem um afogado. Um afogado não, um afogando, né? O afogado não adianta, o problema já está resolvido. E ele está lá, abanando as mãos desesperadamente, que está afundando, né? Então o salva-vidas, ele tem que chegar lá no mínimo tempo possível. Esse é o problema realmente de mínimo tempo, né? Se ele for um bom salva-vidas. Aí ele começa a pensar, né? Bom, ele tem 2 velocidades. Ele corre na areia com uma certa velocidade e nada com uma outra velocidade, que, exceto pelo Phelps, é menor do que a velocidade com que ele anda. Então, ele tem que escolher um caminho, né? Ele pode pensar: como eu corro mais depressa do que nado, então eu vou maximizar o percurso de corrida e reduzir ao mínimo o percurso de nado. Então isso seria uma coisa assim: uma perpendicular aqui, aqui, e depois esse é o caminho mais curto para nadar. Mas, por outro lado, fazendo isso, ele aumenta muito o percurso ao longo da praia. Existe solução melhor, né? E o Feynman mostra lá que a solução é que existe um ponto aqui que ele tem que achar, e isso é o que leva menos tempo. E esse ponto satisfaz a lei de refração. A relação entre os senos das normais e as velocidades é exatamente a dada pela lei de Snell-Descartes, né? E se vocês tiverem curiosidade, no livro do Feynman está explicado como é que se faz a continha. Mas é bastante convincente como modelo de refração, né? No meio não homogêneo, a luz tem velocidades diferentes nos vários pontos, então é concebível que ela tenha que escolher caminhos que não são a reta unindo os 2 pontos. Podem ser segmentos de reta, mas pode ser curvas mesmo. Se o índice de refração for mudando gradualmente, você tem curvas descritas por ela, pela luz. Bem,
O princípio de Fermat obtém todas as leis fundamentais da ótica geométrica, então, a partir de um princípio de mínimo, que é o princípio de tempo mínimo, também é chamado a lei do caminho óptico, mas esse é um nome um pouco feliz. O princípio de tempo mínimo é um tempo bom. No livro do Moisés no Senzweig, volume 4, tem toda a ótica geométrica deduzida a partir do princípio de Fermat, e é bastante esclarecedor. Bom, a motivação principal, porém, como eu já mencionei, a motivação principal do interesse dos físicos pelo cálculo variacional é que existe na mecânica um princípio chamado princípio de minimação, em termos do qual se pode tirar todas as leis da mecânica. Analogamente ao caso da ótica geométrica, onde do princípio de mínimo tempo se pode tirar todas as leis da ótica geométrica. O princípio de minimação é estendido depois a todas as áreas da física. Hoje a física moderna, principalmente a física de vanguarda, né, é inteiramente dominada por princípios de mínimo, a formulação escolhida pelos físicos para trabalhar em todas essas áreas, teoria quântica de campos, supercordas, etc., são esses princípios de mínimo. Então isso, obviamente, já justifica plenamente o interesse dos físicos pelo cálculo das variações. Mas, para nós, o interesse é local, é ligado a problemas específicos da ementa deste curso, e é a obtenção de técnicas para cálculo aproximado de autofunções de autovalores, principalmente, não tanto autofunções, mas autovalores. Mas é claro que não podemos perder a oportunidade de expor o cálculo das variações num âmbito um pouco maior para aproveitar essa belíssima formulação da mecânica em termos de um princípio de mínimo, que é o princípio de minimação. O princípio de minimação que nós usamos hoje na mecânica é devido a três grandes matemáticos: Euler, Lagrange e Hamilton. Euler obteve os resultados principais usando uma técnica extremamente complicada, com séries e coisas, mas obteve os resultados principais. Lagrange usou exatamente a formulação que nós vamos usar aqui. Esses senhores viveram nos anos 1700 e qualquer coisa. Lagrange, que era um italiano de Turim, mas naquela época na região de Turim se falava francês, por isso esse nome, Lagrange, né? A rua principal de Turim se chama Rua Lagrange, isso aqui é importante. E ele fez esse trabalho do princípio de minimação quando tinha 19 anos. E ele viveu até 80 e tantos, você pode imaginar a quantidade de coisas que ele fez, né? Bom, para o Euler também, Euler começou cedo, morreu tardíssimo, e as obras completas de Euler têm mais de 80 volumes. E Hamilton deu uma refinada no princípio, mas essencialmente a forma que nós vamos ver aqui é de Lagrange. O primeiro princípio de mínimo que apareceu na mecânica, por que princípio de mínimo? Por que esse pessoal andava atrás de princípio de mínimo? Isso é talvez interessante de refletir um pouco sobre isso.
isso envolve coisas muito profundas, o próprio conceito de o que é entender a natureza. Na física antiga eu chamo a física de Aristóteles e adjacências, o conceito de entender era tornar natural, onde natural era natural para uma pessoa. Era uma espécie de antropomorfização. Tá, também que eu não vou falar mais essa palavra do outro da física. Quer dizer, as leis convincentes eram aquelas que pareciam naturais, uma pessoa faria aquilo. Entender era isso, era mostrar que seria uma coisa que espontaneamente a gente faria. Então a física de Aristóteles é formulada assim, né? As pedras caem porque o lugar natural delas é embaixo, elas querem ficar no lugar natural, elas se sentem bem no lugar natural. Você tira, elas voltam, né? E essas leis eram todas assim, todo mundo ficava satisfeito, porque era exatamente o que eu faria, né? Estou entendendo tudo agora, né? Mas elas não estavam entendendo nada, né? Porque eles estavam simplesmente, porque havia um colosso de exceções, né? Mas era suficiente para o grau de compreensão que era necessário na época, né? E a física ficou assim durante muito tempo, né? Até na época de Galileu, na época de Galileu já havia resultados que não podiam ser explicados assim, né? Mas ainda havia, por exemplo, a incapacidade de prever na física, né? É claro, essa física de Aristóteles não permite previsões quantitativas, né? Na realidade, não permite nem previsões qualitativas. Ela só descreve, ela dá razões para o óbvio, aquilo que todo mundo sabe que acontece. Agora tem uma razão, mas não acrescenta nada. É simplesmente existe um princípio básico subjacente que ele nunca enuncia, que é isso: a natureza é uma espécie de uma pessoa assim, que vai agindo do jeito que a gente agiria, né? Bem, na época de Galileu, a física era mais sofisticada, existiam sistemas que não eram associáveis claramente a um comportamento humano, se bem que havia sempre uma resistência à introdução desses sistemas. Mas ela ainda não tinha poder preditivo, né? Vocês podem dizer, imagine, os chineses previam eclipses com uma grande precisão. Pois é, essa é a chave da coisa. O que se podia prever na física daquela época era só aquilo que era periódico. Quer dizer, você percebia uma repetição e conjecturava que essa repetição continuaria, sem ter nenhum motivo, simplesmente porque tinha acontecido regularmente durante um certo período, era razoável imaginar que continuasse a acontecer, né? Então essas previsões, que eram muito boas, né, não eram realmente previsões, eram simplesmente a observação de que um processo se repetia com com um certo período e se prolongava isso. Se supunha que isso voltasse a acontecer sempre, né? E em geral acontecia e era um grande sucesso. Mas foi só com a física de Newton que se começou realmente a poder prever o que aconteceria para fenômenos não periódicos, que não tem nenhuma periodicidade. Você agora tinha um algoritmo, você tinha equações diferenciais que podia resolver e prever o futuro, né? Se você resolvesse a equação certa, era aquilo que acontecia no domínio das observações deles. Ainda você estava naturalmente no ambiente dos fenômenos familiares, né? Mas você já via que havia muita coisa além, né, dessa simplificação de Aristóteles, de que entender era simplesmente achar uma descrição que tornasse aquilo semelhante a um comportamento humano, né, ou de alguma coisa que a gente conhecesse, tornasse familiar, né? A física de Newton já permitiu tratar de coisas não familiares e fazer previsões sobre elas. Bom, isso naturalmente depois se tornou muito mais agudo
com a teoria da relatividade e a mecânica quântica, que tratam de regiões da natureza sobre as quais a gente não tem qualquer familiaridade, né? Velocidades próximas lá da luz ou a microestrutura da natureza, né? Sobre a qual a gente não tem intuição. Então, essas as teorias que descrevem esses domínios da natureza são difíceis porque elas não podem ser tornadas naturais, elas não podem ser tornadas familiares, né? Não há nenhum comportamento humano próximo daquilo que aconteça lá, né? Por isso, creio eu que uma grande parte da população, digamos 99,9%, rejeita essas coisas, né? E por isso que há tantas tentativas de derrubar Einstein. Os da mecânica quântica ninguém conhece, então ninguém tenta derrubar, mas o Einstein ficou muito conhecido, então é o alvo predileto, né? É incômoda essa física, porque não é baseada nessa ideia de que compreender é tornar familiar, né? Nesse caso não é. Compreender dá uma estrutura lógica, né? E que não tem nada de familiaridade. Bortolas. Bom, o princípio, por que eu estou falando essa lenga-lenga toda? Porque quando a física de Newton se instalou, né, com seu enorme sucesso, bom, que atingia só lá uma meia dúzia de pessoas, mas foi crescendo esse número e se tornou conhecimento exigido, né? Essa física de Newton, que não era baseada então numa antropomorfização, consegui. Essa física não era ainda considerada inteiramente satisfatória, exatamente por causa disso, porque não tinha essa antropomorfização lá dentro. Então, o primeiro que... Esses princípios de mínimo tinham grande sucesso porque eles sugeriam um comportamento mais humano, né? A natureza estava agindo de uma forma que, afinal, era compreensível, né? Queria fazer alguma coisa, a lei do mínimo esforço levada a princípio fundamental, né? O primeiro desses princípios foi de um físico francês chamado Maupertuis, que descobriu um princípio que permitia calcular a forma das trajetórias, né? Quer dizer, o traço deixado por um corpo em movimento, mas sem a dependência temporal, né? A partir de um certo princípio de mínimo. Esse princípio de mínimo de Maupertuis é muito complicado. O Arnold, um grande matemático russo que tem um livro de mecânica muito bom, ele diz que não existe nenhuma demonstração do princípio de Maupertuis. Quer dizer, vocês podem dizer, claro, é um princípio. Não, mas as leis fundamentais são as leis de Newton. Então, o princípio de Maupertuis não era uma coisa que se propunha a substituir as leis de Newton, mas a condensar as leis de Newton num princípio único, ou pelo menos naquela parte das leis de Newton que se referia ao cálculo da forma da trajetória, né? Da curva descrita pelo corpo, ignorando os instantes em que ele passava pelos vários pontos. O que o Arnold quer dizer é que não existe nenhuma maneira decente de mostrar a partir das leis de Newton que o princípio de Maupertuis funciona. Mas ele funciona, então alguém ainda vai descobrir essa demonstração. Mas o princípio de minimação é muito mais ambicioso. Ele não quer determinar a forma da curva, mas ele quer determinar a lei de movimento. Quer dizer, não a forma, o traço, a pegada deixada pelo corpo em seu movimento, mas também os instantes em que ele passou em cada ponto. Quer dizer, a lei de movimento é
uma curva, né, parametrizada pelo tempo. Quer dizer, dado um certo instante, você sabe a posição do corpo. E variando o tempo, o corpo descreve a curva, né, como ele realmente descreveu, né? Todos os automóveis que vão daqui para, digamos, Caraguatatuba, seguindo a melhor rota, tem a mesma trajetória, tem a mesma forma da trajetória, né? Mas uns chegam antes, outros chegam depois, então a diferença é essa. Quer dizer, o princípio de Maupertuis, ele diria que o carro passou pela Ayrton Senna, depois desceu aquela estrada lá, tal, isso aí é o que dá o princípio de Maupertuis. O princípio de minimação, ele diz em cada instante onde é que o carro estava, inclusive se devia ser multado por excesso de velocidade, todos os detalhes do movimento. Então é muito mais ambicioso do que o princípio de Maupertuis. Então o que nós vamos expor agora é esse princípio de minimação. Vamos começar de uma maneira bastante simples. Se estiver fácil demais, vocês reclamem, por favor. Eu não tenho muita ideia, faz muitos anos que eu não dou aula aqui no Instituto de Física, eu não tenho muita ideia do que vocês já estudaram. Alguém aqui já fez os cursos de mecânica? Quem não fez os cursos de mecânica? Quem não fez nem deixou de fazer os cursos de mecânica, porque a soma dos braços não deu a totalidade. Bom, digamos que é meio a meio, então isso é justificável que eu faça com o detalhe que eu vou fazer. O princípio de minimação, bom, deixa eu ser mais específico. Alguém estudou o princípio de minimação nos cursos de mecânica? Bom. Então eu peço a paciência dos 3 ou 4 que estudaram e quem sabe eu acrescento alguma coisa aqui. Bom, nós vamos ver de um jeito um pouco mais matemático do que é feito nos cursos de mecânica. Esse curso se chama Física Matemática, então eu tenho que fingir que sou matemático. Mas eu vou dar a versão dos físicos ao lado, fazer em paralelo a versão dos físicos. A versão não é que os matemáticos dizem A e os físicos dizem B. Os matemáticos dizem A e os físicos dizem A. É uma pequena diferença. Bom, suponhamos que eu tenha um campo de forças, uma partícula em movimento num campo de forças descrito por uma energia potencial V de x, y, z. Isso que eu vou fazer aqui é o primeiro capítulo, baseado no primeiro capítulo do livro do Hans Sagan, Boundary and Eigenvalue Problems. Mas existem todos os livros de física matemática de uma forma semelhante, por exemplo, no Butkov, no Arfken. Então, o Hans Sagan é mais didático, eu acho. Apesar que ele é mais matemático, ele é mais didático. Os outros parecem que querem se livrar do problema, ele gosta do problema, ele se diverte, conta as histórias e tal. Bom, então nós temos uma partícula de massa m se movendo num campo de forças dado por uma energia potencial V de x, y, z. Aqui eu estou fingindo que eu sou matemático, eu não sou realmente matemático. Se eu fosse matemático, eu diria que isso aqui, energia potencial é uma classe de equivalência das funções V de x, y, z mais k, porque a energia potencial é definida mesmo de uma constante. Então essas coisas eu não vou fazer, também não vou exagerar. Tem uma certa energia do potencial e vocês sabem que ela é definida mesmo de uma constante. E seja R de t, isso aqui é um vetor. Eu represento na lousa vetores por letras assim com traço duplo, que é para tentar imitar um negrito.
R de t igual a x de t i mais y de t j mais z de t k. Isso é a curva descrita pelo corpo de massa m. Na realidade é um ponto material de massa m. É um ponto porque ele tem uma posição definida por 3 números. E, bom, as leis de Newton, elas dizem que a força que age sobre o corpo é F igual a menos gradiente de V, ou as componentes Fi da força são dadas por menos dV dxi, I igual a 1, 2 e 3, onde xi naturalmente é definido assim: x1 igual a x, x2 igual a y, x3 igual a z. E as equações de movimento são m d2 xi dt2 igual a menos dv m d2x dt2 igual a menos dv dx, m d2y dt2 igual a menos dv dy, e m d2z dt2 igual a menos dv dz. Ou m d2r dt2 igual a menos gradiente de v. Naturalmente, essa é a notação compacta que se usa, Estritamente, eu teria o seguinte: por exemplo, a primeira das equações seria m d2x de t dt2 igual a menos dv dx, Mas o contexto, logo, é claro que se eu coloco a derivada de x em relação a t, x tem que ser uma função de t, senão isso seria zero identicamente. Então esse tipo de convenção é usado sempre. Para encurtar a notação, a gente omite alguns índices. Bem, agora eu vou dar uma outra descrição, uma outra formulação para obter esse mesmo problema. Seja T a energia cinética da partícula. Então, T é igual a m sobre 2 V2. A razão pela qual a energia cinética é universalmente descrita pela letra T me escapa. Nunca encontrei nenhuma motivação, mas todo mundo usa. Quando tem a temperatura no problema, fica um pouco complicado, mas é assim. Isso quer dizer, T é igual a m sobre 2 Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado, naturalmente. Considere a seguinte função: L igual a T menos V. Ou seja, L é igual a m sobre 2 V2 menos V
de x, y, z. E vamos descrever o movimento da seguinte maneira. Eu tenho vamos pegar primeiro um problema unidimensional para poder fazer o desenho. Eu tenho aqui x e aqui t. E tem um ponto P1 de coordenadas x1 e t1 e P2 de coordenadas x2 e t2. Como nós sabemos da formulação anterior, né, a descrição do movimento é dada por equações diferenciais de segunda ordem que exigem duas condições para fixar a solução. Normalmente a gente dá a posição e a velocidade em um certo instante, que se convenciona em tomar como instante inicial, né? Essa, em geral, é a coleção de dados que a gente fornece para determinar a trajetória, para determinar a lei de movimento x de t, y de t, z de t. A posição, por exemplo, em t igual a zero e a velocidade em t igual a zero. Mas essas não é preciso ser essas duas condições. É preciso dar duas condições independentes. Então, uma outra maneira é essa, você dizer, você dá dois pontos do movimento da partícula. Por exemplo, que no instante t1 ela estava em x1 e no instante t2 estava em x2. Ou seja, nesse caso você dá a posição final, a inicial e a posição final e os instantes em que elas foram ocupadas. Esse par de dados também deve determinar a solução, porque a equação diferencial, nós já vimos, é de segunda ordem. Mas há uma maneira elegante de formular, em vez de descrever as equações diferenciais, há uma maneira elegante de formular a lei de movimento, que é a seguinte. Considere todas as curvas que ligam esses dois pontos. Tudo que não viole nenhuma lei da física. Por exemplo, se você pegar essa curva aqui, ela viola uma lei da física, porque nesse pedaço o tempo está diminuindo. Então, curvas assim não valem. Mas se você pegar todas as curvas em que o tempo flui para o futuro, o princípio de minimação diz o seguinte, que de todas essas curvas, a curva verdadeira, a curva descrita efetivamente pelo ponto, é aquela que minimiza a seguinte expressão: integral de t1 a t2 em dt de L. Quer dizer, eu construo o L, T menos V, né, que está explicitamente, no caso unidimensional seria simplesmente mvx ao quadrado sobre 2 menos v de x, né? E então, dado uma curva x de t, eu posso calcular, né, nesse caso o L seria m sobre 2 x ponto de t ao quadrado menos v de x de t. Então, dado um x de t, eu posso calcular L e, portanto, essa integral, né? Então, eu anoto esse valor. Aí eu pego uma outra x de t e repito o cálculo e vou guardando aquele que me deu menor valor até então. Quer dizer, eu calculo usando um certo x de t, obtenho um certo número. Essa ação é um número, né? A integral em dt de uma função do tempo. Guardo esse número. Aí pego uma outra curva, calculo de novo, olho, deu maior ou menor. Se deu maior, eu descarto, essa curva não é. Se deu menor, eu substituo a curva anterior por essa. Esse é o melhor candidato até agora. E vou repetindo e, hopefully,
eu acabo achando uma curva que... bom, a gente pode demonstrar que existe uma curva que efetivamente minimiza essa ação, essa quantidade aqui se chama ação. Por que é denotada por S também me escapa, mas enfim, é uma tradição. Então, bom, eu vou mostrar que isso aí, a curva que tem essa propriedade de dar à ação o seu valor mínimo, é exatamente aquela que satisfaz as equações de Newton. Então, uma vez demonstrado isso, você pode substituir as equações de Newton pelo princípio de minimação. Aí vocês vão perguntar por quê? Se você já tem as equações de Newton, para que achar isso? Bom, um motivo eu já dei. Essa descrição que eu fiz, né? Eu pego uma curva, calculo e vejo o valor que ela deu para a ação. Deu mais alto do que uma outra que eu já tinha calculado, eu descarto. Pego uma outra até achar uma que deu um valor menor. Aí eu guardo essa e continuo. Quer dizer, cada princípio de mínimo desse tipo fornece um método de cálculo da trajetória, né? Hoje em dia que a gente tem computadores, esse é um método até eficiente. Você faz um programinha, o computador ele mesmo desenha as várias curvas, escolhe as várias funções x de t, calcula a ação que cada uma dá e tem um if lá que ele mantém a curva que até então deu o menor valor. Você pega um computador possante, deixa ele rodando uma semana, você tem uma curva que, se não for a solução do movimento, é uma muito próxima à solução do movimento. Então, todo princípio de mínimo, ele não só sintetiza a teoria, mas ele imediatamente fornece um método aproximado de cálculo, né? E muitos problemas são calculados assim. Principalmente em teoria quântica de campos, existem certos campos que o único método de calcular é usando o princípio diretamente, assim como eu descrevi. Naturalmente, isso não era o que o Euler, Lagrange e Hamilton tinham em mente. Eles tinham em mente antropomorfizar a física, todas essas coisas bonitas. E também tem outras vantagens muito mais importantes. Bom, mais importante não sei, porque se você tem um método para resolver o problema, isso que mais importante pode ter, né? Mas existem outras razões muito fortes também para se usar um princípio de mínimo, né? Não só a mais prática de todas, que é imediatamente um método de cálculo, nem a mais abstrata de todas, que é uma coisa que parece fazer sentido. A natureza procura um certo mínimo, né? Essa de a natureza procurar um certo mínimo, porém, é falsa. Porque, na realidade, o princípio se chama princípio de minimação, mas não é sempre que é um mínimo. O enunciado correto mesmo seria que a curva que o corpo efetivamente percorre é um extremo dessa função S aqui. Ela não precisa ser realmente um mínimo. Ela pode ser ou um mínimo ou um ponto de inflexão. Um máximo ela não pode ser. Isso nós vamos ver depois. Mas o princípio do ponto de inflexão seria um nome muito feio, né? Então o princípio de mínimo é muito mais bonito. Então o correto seria princípio de mínima ação com mínima entre aspas, tá? Bom, então a ideia é essa, quer dizer, você tem que selecionar a curva que dá um mínimo, entre aspas, para S. Nós já vamos ver como é que na prática faz isso. E bom, a justificação desse princípio é mostrar que ele chega às equações de Newton. Quer dizer, se você resolve o problema, você obtém que a curva deve satisfazer as equações de Newton.
Como é que se faz isso? Bom, no caso, vamos pegar um caso tridimensional logo. Então, suponhamos que eu tenha... Quer dizer, o que eu tenho que fazer é achar uma função, uma curva x igual a x barra de t, y igual a y barra de t, z igual a z barra de t, tal que a integral de t1 na t2. Esse t1 e t2 são arbitrários, né? Quaisquer dois instantes distintos, né? De m v2 de t sobre 2 menos v de x, abreviadamente, sem botar dependência do tempo, seja um mínimo entre aspas. Já vai ficar claro o que quer dizer isso. Suponhamos que a solução seja esta. A solução seja x barra de t, y barra de t, é uma função específica, completamente determinada, e vamos supor que ela seja a solução. Então, a solução é uma certa curva, né? Que é aquela lá, x igual a x barra de t, y igual a y barra de t, z igual a z barra de t. Eu agora vou pegar uma outra curva. Uma outra curva cy dada pelo seguinte: x igual a x barra de t mais epsilon xi de t. Y igual a y barra de t e z igual a z barra de t. Quer dizer, eu mudo um pouquinho a curva. Epsilon é um número pequenininho. Eu mudo um pouquinho a curva. Ela é quase essa. Mas, por exemplo, a componente de x da curva foi ligeiramente alterada por esse epsilon aqui, né? Bom, agora vem a letra pequenininha do contrato, né? Isso é que os matemáticos fazem. A gente tem que dizer as funções são contínuas, deriváveis, derivada até não sei que ordem e tal. Os matemáticos adoram isso, né? Os físicos não têm essa necessidade de dizer de antemão todas as hipóteses que estão sendo feitas, porque eles podem ir descobrindo no caminho quais são as hipóteses e que eles precisam. Na realidade é assim também que os matemáticos fazem, mas eles depois dizem que já sabiam desde o começo, né? E é uma questão de estilo, né? Então, o que nós estamos supondo sobre essas curvas é que elas são contínuas e têm derivadas contínuas. Isso é alguma coisa de fundamental do ponto de vista físico? Bom, isso é uma formulação do dito de Newton: natura non facit saltus, né? Na natureza não existem essas descontinuidades. Até existem, mas nesses problemas não. Então, supor que a curva é contínua e tem derivada contínua significa que a curva é uma curva lisa, né? Sem ângulos, sem saltos, e depois que a velocidade seja contínua também, ou seja, a curva não tem bicos, né? Quer dizer, o que nós estamos excluindo é uma trajetória assim. Bom, isso é razoável. Se acontecesse um negócio desse na natureza, seria uma grande sensação, né? A partícula desaparece e aparece em outro lugar no mesmo instante, né? E a outra coisa que nós estamos excluindo é uma trajetória assim. Bom, isso não é tão estranho, mas na realidade a gente acredita piamente que isso aqui é uma representação
idealizada de uma curva assim. Isso porque essa mudança descontínua de velocidade significa uma aceleração infinita e você precisaria ter forças infinitas. E forças infinitas não existem, então é razoável fisicamente também. Mas é exatamente o que a matemática precisa para poder obter o resultado. Então é um caso em que a matemática, as necessidades da matemática e as da física empatam, né? Elas têm exatamente o mesmo conteúdo. Não obstante, deixa eu só ressaltar que a gente usa curvas assim numa generalização do princípio de ação que aparece na mecânica quântica, que é a formulação de Feynman da mecânica quântica. Você construir as quantidades importantes da mecânica quântica na formulação de Feynman, tem que calcular certas integrais e a gente sabe calcular para funções assim. Então a gente usa funções assim, né? Isso é parecido com aquela história famosa de que você usa o que você pode, né? Aquela história do sujeito estava de noite procurando estava andando em volta de um poste, assim, um outro pergunta: o que é que você está procurando? Ah, estou procurando uma moeda que caiu, né? E ela caiu aí? Não, ela não caiu aí, mas aqui é o lugar onde eu enxergo. Então, é mais ou menos assim, quer dizer, essas curvas na realidade não acontecem na física, mas com elas a gente sabe calcular os propagadores de Feynman, então a gente usa elas, né? Com a esperança de que os matemáticos depois consertem. Mas na mecânica nós não vamos fazer isso. Bem, então, essa nova curva aqui, ela tem umas restrições. Essas curvas todas, como nós vimos nessa figurinha, elas passam tanto por P1 quanto por P2, né? Até que horas vai essa aula mesmo? 9h40, né? Essas curvas passam tanto por P1 quanto por P2. Então, eu estou supondo isso, naturalmente, desta curva. E isso significa que essa função xi de t, ela tem que ter essa propriedade que xi de t1 igual a xi de t2 igual a zero, porque nos instantes extremos, t1 e t2, todas as curvas têm que passar pelo mesmo ponto, né? Então, ou seja, no instante t2, por exemplo, essa curva tem que ser exatamente, tem que estar no mesmo ponto que aquela curva. Então, o t2 tem que ser zero, mesma coisa para o t1. Esse xi de t eu escolhi à vontade, então não posso supor o que eu quiser sobre ele. Então vou supor também que é contínuo com derivadas contínuas. Derivada contínua, no caso. Bom, aqui eu introduzi então uma família a um parâmetro de curvas, né? Para y igual a zero, eu tenho esta curva, né? Ou esta aqui, que é a mesma. E quando o y varia, eu tenho outras curvas. Essas curvas aqui são chamadas variações, né? Variações. O nome completo seria variações da curva x barra, y barra, z barra. E por isso o nome de cálculo das variações. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a ação S, vamos chamar de S de epsilon, a ação para um determinado, calculado para uma determinada curva com um particular valor de epsilon, né? Para uma curva dessa família. Então isso aqui é a integral de t1 a t2 de dt, né? De m sobre 2. Aqui eu tenho então, eu teria que colocar
como é que eu chamei essa, eu não dei um nome para essa curva, né? Mas a velocidade ao quadrado é x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado. Ponto é a derivada em relação a t. Então, vejam, x ponto, né? Daqui eu tenho que x ponto é x barra ponto mais epsilon psi ponto. Tá? Então, o termo de energia cinética vai ficar assim: x barra ponto mais epsilon psi ponto ao quadrado mais y barra ponto ao quadrado mais z barra ponto ao quadrado, né? Menos v de x barra mais epsilon psi y barra z barra, né? Agora vejam, todos esses argumentos aqui são funções do tempo, né? O epsilon é uma constante, mas todas as outras quantidades que aparecem são funções do tempo. E eu integro no tempo, entre t1 e t2. Portanto, esse número aqui, ele vai ser uma função só de epsilon, né? A dependência temporal vai desaparecer na integral e vai sobrar o epsilon. Então, é uma função só de epsilon. E o mínimo dela, eu calculo, é uma função de uma variável. Então, o mínimo dela é calculado assim: ds de epsilon d epsilon, né? E igualado a zero. Isso dá o mínimo, né? Como eu sei que a solução por hipótese é essa curva, né? Que corresponde a epsilon igual a zero, então eu quero que ds epsilon d epsilon para epsilon igual a zero seja igual a zero. Essa é uma condição necessária de mínimo, né? Também de máximo, também de ponto de inflexão, né? E o cálculo de variações, na sua aplicações na física, ele se contenta em obter condições necessárias, porque as condições necessárias, como nós vamos ver, são as equações de Newton. Então, as condições suficientes não são necessárias. Claro, suficientes não são necessárias, mas elas não têm nenhum papel, senão em detalhes do movimento. Mas a coisa fundamental são a condição necessária. Bom, vamos ver como é que se faz isso, né? Como os extremos são fixos, então a derivada em epsilon de S ela pode ser feita diretamente no integrando. Primeiro vamos simplificar um pouquinho o integrando. Aquele primeiro ponto, né, x ponto mais epsilon psi ao quadrado, naturalmente é x barra ponto ao quadrado mais 2 epsilon x barra ponto psi mais psi2 epsilon 2 psi2, né? De maneiras que o S epsilon é a integral de T1 a T2 de integral no tempo de m sobre 2 x ponto x barra ponto ao quadrado mais 2 epsilon
barra ponto xi mais epsilon2 xi2 mais y barra ponto ao quadrado mais z barra ponto ao quadrado menos v de x barra mais epsilon xi y barra z barra. Né? A derivada em relação a epsilon então é a integral de T1 a T2 em dt m sobre 2. Esse termo aqui não depende de epsilon, a derivada dá zero. Esse termo depende, dá 2 x barra ponto xi, na derivada em relação a epsilon. Esse também depende, dá 2 epsilon xi2, tá? E esse não depende de epsilon, a derivada dá zero. Menos esse aqui. Esse aqui, a derivada em relação a epsilon é calculada assim. dv de epsilon é dv dx, né? dx de epsilon, ou dv dx, x x é x barra de t mais epsilon xi de t. Então, dx de epsilon é dx barra de t mais epsilon xi de epsilon. Ou seja, isso é dv dx e a derivada disso em relação a epsilon é simplesmente xi. Tá? Então, nós temos aqui a derivada desse termo é menos xi dv dx. Para epsilon igual a zero, então nós temos integral de T1, T2 de dt, m sobre 2, sobrevive esse termo aqui, 2x barra ponto xi. Esse aqui, para epsilon igual a zero, vai para zero. Né? Menos, esse aqui não é alterado, não tem dependência em epsilon, xi dv dx. Eu fiz desculpe, tem um erro aqui, ó. Isso aqui é o quadrado do x barra ponto mais epsilon xi ponto, né? Então todos esses termos aqui tem xi ponto, né? E aqui também não afeta mais nada. Aqui também é isso, então aqui também é isso. Bom, a condição de mínimo é que ds epsilon d epsilon igual a zero é igual a zero. Porque, por hipótese, a solução é aquela função x barra de t, y barra de t, z barra de t, que é o valor da família c epsilon de curvas para epsilon igual a zero. Né? De maneiras que nós temos que ter que a integral de T1 a T2 em dt
de m sobre 2. Bom, aqui os dois, tem dois fatores, 2m x ponto, x barra ponto, xi ponto, menos dv dx xi, tem que ser igual a zero, né? E isso para qualquer xi, porque esse xi é uma função à minha escolha. Quer dizer, eu posso pegar famílias variando em epsilon, mas o xi ainda é arbitrário, né? Arbitrário a menos dessas condições de xi de t1 igual a xi de t2 igual a zero. Agora vejam, essa primeira integral aqui, a integral de t1 a t2 de dt de m x barra ponto de xi dt, né? Xi ponto. Eu posso escrever assim: a integral de t1 a t2 de dt de ddt de m x barra ponto xi menos integral de t1 a t2 de dt, estou fazendo uma integração por partes, de xi ddt de m x barra ponto. Né? Mas a integral de t1 a t2 de dt ddt de m x barra ponto xi é simplesmente m x barra ponto de t2 xi de t2 menos m x barra ponto de t1 xi de t1, né? A integral de uma derivada. Teorema fundamental do cálculo integral. Mas xi de t2, para que todas passem pelos mesmos pontos P1 e P2, é igual a xi de t1 igual a zero. Portanto, isso é zero, essa integral é zero, e esta integral é igual a esta. Ou seja, a integral que tem que ser igual a zero pode ser escrita assim: integral t1, t2 de dt xi de t menos ddt de m x barra ponto menos dv dx. Como isso tem que ser igual a zero para xi de t arbitrário, nós temos que ter que isso aqui, o termo entre colchetes, é igual a zero, né? O termo entre colchetes é menos m x barra dois pontos menos dv dx igual a zero, ou m x barra dois pontos igual a menos dv dx, que é a primeira das equações de Newton, né? A equação de Newton para a componente x do vetor de posição. Se eu fizer agora a variação ser x igual a x barra de t, y igual a y barra de t mais epsilon xi de t, e z igual a z barra de t, procedendo exatamente da mesma forma, eu vou obter essa equação para y. E finalmente, se eu fizer uma terceira variação em que o z é alterado,
eu obtenho a terceira equação para Z. E assim eu deduzo, né, as equações de Newton como uma condição necessária para que a integral de ação tenha a derivada primeira igual a zero no ponto epsilon igual a zero, né? Ou falando coloquialmente, que seja um mínimo. Não é um mínimo na realidade, às vezes é um mínimo. Existe um teorema que diz que se T1 e T2 forem suficientemente próximos, a ação é um mínimo verdadeiro. Isso é um teorema mais difícil de demonstrar, mas é possível demonstrar. Mas para distâncias arbitrárias, em intervalos de tempo longos, ele pode ser simplesmente um ponto de inflexão. O máximo nunca pode ser. Tem livros que dizem que pode ser o máximo, mas está errado. Aliás, quase todos os livros dizem isso, mas quase todos os livros estão errados. Estou parecendo o Mario Schoenberg. O Mario Schoenberg, uma época ele dava... Vocês já ouviram falar no Mario Schoenberg? Claro, né? E é um cara estupendo. E já no final, perto da aposentadoria dele... Pô, agora estou me lembrando que eu estou aposentado. Me lembro quando o Mario Schoenberg estava perto da aposentadoria, eu olhava para ele assim, com respeito, né? Parecia que ele tinha 200 anos de idade, né? Já estou eu aqui, né? Bom, aí ele chegava, a Kombi do Instituto ia buscá-lo na casa dele. Então ele dava curso de mecânica e estatística. Aí ele vinha, a aula era dada no Ad Majafé. Então ele chegava, eu usava um livro, que é o Rushbrook, mas ele não tinha nem olhado o livro. Então ele chegava de Kombi, descia, aí sentava assim embaixo de uma árvore ali do lado do Ad Majafé, abria o livro e começava a ler, né? Que era a aula que ele ia dar. Aí, 15 minutos antes da aula. Eu sabia aquilo. Daí ele ia e começava a dar aula, né? Dava aula. Aí ele chegava num resultado, né? Aí olhava no livro, fazia o cálculo assim, né? O Schoenberg não era desses que calculam todos os detalhezinhos, né? Ele olhava assim, dava, isso vai dar tal coisa. Escrevia, dava um salto enorme, depois dava um outro salto enorme. No fim ele chegava no resultado, ele olhava no livro e o livro estava diferente. Ele puxava uma caneta do bolso e consertava o livro. Bom, então, eu acho que vocês não têm dificuldade em seguir exatamente essa mesma técnica e obter as duas outras equações de Newton. Então, com isso nós cumprimos a primeiríssima parte da introdução ao cálculo variacional, que é talvez a mais importante de todas, pelo menos para os físicos, certamente a mais importante de todas, que é mostrar que você pode basear toda a mecânica num princípio de ação, um princípio de mínimo. Bom, aqui houve passagens em que eu fui físico em vez de ser matemático. Em inglês tem uma palavra elegante para dizer isso. Eu fui cavalier. Cavalier, isso vem do seguinte fato, que na Idade Média, né, por exemplo, né, os cavaleiros não se preocupavam com minúcias, né, eles passavam por cima das coisas assim, né, os vassalos é que iam lá fazer o trabalho miúdo, né? Então tem essa expressão, cavalier, eu passei assim por cima, né? A maneira, em português a gente diz, eu dei umas cozinhadas, né? É um pouco menos nobre. Fala, Bortola. Como que chegaram nessa ideia da ação, assim? Porque eu já falei, já tenho um professor que já chegou a me definir a ação como de uma outra maneira, assim. Era uma grande, não sei se era energia, precisão, não lembro direito. Não, se ele definiu diferente de mim, ele também está errado, como a maioria dos... Não, estou brincando. Não tem, não existe... Você está perguntando, talvez, o seguinte: seria possível fazer o oposto? Quer dizer, dadas as equações de Newton
deduzir qual é a quantidade que minimizada as daria, isso não é possível fazer. Isso não é possível fazer pelo seguinte: não existe um único L. Eu escrevi aqui, esse L se chama Lagrangiana. O que eu mostrei é que T menos V minimizado dá as equações de Newton. A pergunta é: seria possível provar, a partir das leis de Newton, que tem que ser essa quantidade a ser minimizada para dar as equações de Newton? Não é possível provar, porque existem infinitas lagrangianas. Na realidade, esta é uma da lagrangiana. A gente usa sempre essa porque é fácil de lembrar. T menos V é a energia cinética menos a energia potencial. Isso não é uma energia, dimensionalmente é uma energia, mas a energia é T mais V. Em particular, isso não é conservado. Então não é a energia. O que é conservado é T mais V. Mas além disso, vejam, eu vou mostrar nas aulas seguintes o seguinte, que a Lagrangiana, se a Lagrangiana é uma função L de... vamos usar agora, vamos passar a linguagem dos físicos para vocês se familiarizarem com ela. As componentes da velocidade, das posições são denotadas por QI. Isso é simplesmente para não atrelar o sistema ao sistema cartesiano. XI sugere um sistema cartesiano. Mas você não precisa usar coordenadas cartesianas, pode usar quaisquer. Então, esses QI são as chamadas coordenadas generalizadas. São, no caso de uma partícula, são 3 números que determinam a posição da partícula. Não precisam ser 3 distâncias, nesse caso, 3 distâncias a 3 eixos ortogonais. Nesse caso, são coordenadas cartesianas. Mas você pode usar coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, qualquer coordenada que você invente que te dê uma correspondência 1, entre a posição e essa terna de números, né? E as velocidades são os Q.I, são as derivadas dessas. Esses QI são funções do tempo, Q.I são as derivadas dessas funções, que são também funções do tempo. No caso mais geral, a Lagrangiana é uma função dos QI, dos Q.I, e pode ser uma função explícita do tempo também. Eu já vou explicar o que é isso. Suponhamos que isso seja uma Lagrangiana, no sentido de que minimizado dê as equações de Newton corretas. Então, pode-se e vai se mostrar que L' igual a L de QI, Q.I, mais a derivada de uma função arbitrária das coordenadas e do tempo, minimizada, dá exatamente as mesmas equações. Ou seja, ela tem exatamente o mesmo direito de ser chamada de Lagrangiana do sistema. Isso é uma função arbitrária para físicos, né? Eu estou usando a linguagem dos físicos. Né? Função arbitrária, você fala isso para um matemático, ele te inventa uma função que não dá para calcular a derivada, né? Mas, enfim, naturalmente é uma função contínua com derivada primeira em relação ao tempo, todas essas coisas. A letra miúda do contrato. Bom, isso aqui mostra que um determinado sistema físico tem infinitas Lagrangianas. Então não é possível deduzir uma, quer dizer, você não pode, a partir das equações de movimento, provar uma. Você pode simplesmente mostrar que se uma determinada minimizada das equações de Newton, existem infinitas que dão a mesma coisa. Todas elas são igualmente boas, não há motivo para, a não ser mnemônico, né, para usar o T menos V. Qualquer outra, às vezes é conveniente usar outra. Então o problema não tem essa volta mesmo, quer dizer, não é o princípio de minimação tem que ser usado se você for ambicioso, você usa realmente como princípio e baseia toda a mecânica nela. Isso, o livro do Landau Lifshitz Mechanics, que é um livro fabuloso, ele faz isso. E isso é espetacular, porque se vocês olharem o livro do Landau Lifshitz, ele tem nem 200 páginas, é um livro fininho. E está tudo ali.
né? Mas feito com grande economia e elegância, porque exatamente o princípio de minimação permite, né? E outros livros, bom, tem livro de mecânica que tem exatamente o mesmo conteúdo e tem 1000 páginas. Bom, esse escolheu o caminho menos elegante possível, né? Bom, a elegância não é um ingrediente indispensável na física, você pode ser elegante ou não, né? O Boltzmann dizia que as questões de elegância devem ser deixadas aos alfaiates, né? Bom, se você pode escrever um livro de 200 páginas em vez de um de 1000, é melhor, né? As florestas agradecem. Mas aí como é que chegaram na ideia? Foi Coelho da Cartola? As ideias, isso é um diálogo eterno entre mim e o Rafael. O Rafael acredita que existe um processo racional de fazer todas as descobertas, né? E eu digo para ele que não, Na Itália eles dizem que as pessoas essas coisas são tiradas da cartola, quer dizer, o gênio está nisso, né? Ou não, quer dizer, o sujeito... O Lagrange tinha 19 anos. Naquela época não tinha videogame, nem show da Xuxa, não tinha nada disso, eu não tinha o que fazer. Então ele passava lá 200 horas pensando no problema, experimentando de tudo quanto era jeito, acabava achando, né? Em outros casos, o sujeito resolveu o problema teve uma iluminação, em 15 minutos ele teve a ideia que levou a tudo, né? Isso é o gênio, né? Na Itália eles dizem que essas pessoas têm um canal direto com a Virgem Maria. E não há... essa é a parte desconcertante da criação, né, na ciência, mas também é a parte que é a parte mais bonita para mim, né? Para mim é esse salto no escuro, né? Vocês já ouviram falar no Newton da Costa? É um grande cientista brasileiro. O Newton da Costa é um lógico de fama internacional, né? O Newton da Costa me contou uma vez que ele é lógico, mas ele gostaria mesmo de ser físico teórico. E a razão que ele diz é que a razão pela qual ele não é físico teórico é porque ele não tem ele não tem esperança de que aconteceriam essas iluminações para ele, né? E ele diz que o físico teórico é uma pessoa que cavalga nas nuvens. Quer dizer, ele faz o impossível, né? Nesse ponto, no momento da criação. Depois não, depois é conta, né? Quer dizer, bom, 90% da vida do físico teórico é conta, ou mais. Mas há momentos em que realmente acontece como se diz, uma epifania, né? Uma coisa surpreendente assim, plá, você tem uma ideia. Isso acontece das maneiras mais surpreendentes. Nós temos um aliado desconhecido, que é o nosso inconsciente, né? Acontece muitas vezes, quando você está tratando de um problema, né? Isso aqui eu atesto, aconteceu já comigo, né? Não para coisas grandiosas, mas aconteceu. E você está pensando naquele problema e empacou, não consegue, né? Aí você vai dormir e no outro dia você acorda, pega um papel e escreve a solução, né? O que aconteceu? Você estava dormindo, mas o seu cérebro não estava dormindo. Ele estava experimentando lá e ele descobriu, né? Existem relatos muito detalhados disso. O Henri Poincaré, um grande matemático, ele escreveu um livro sobre isso, a descoberta na matemática. E na matemática, né, que é uma coisa onde menos se esperaria essa coisa, porque a matemática é um negócio abstrato, né? Mas isso acontece, né? Mas é raro, né? Eu vou contar uma aqui que eu já contei é chato contar uma piada 2 vezes, mas como não é piada, é só engraçado, eu posso contar, né? Uma vez eu estava tentando resolver um problema desse e não conseguia, né? Estava procurando a solução e nada. Aí eu dormi, né? E aí no meio da noite eu acordei e tinha a solução na cabeça. Daí eu tomei nota num papel e dormi de novo, né?
Aí, do outro dia de manhã, eu fui ler o papel, estava escrito assim, a solução é Ademar. Nesse caso, não funcionou. Mas, às vezes, funciona. Bom, enfim, não há realmente maneira de se deduzir o princípio de minimação. O que, em geral, se vê em alguns livros é que eles pegam esse cálculo que eu fiz e fazem de trás para diante. Faz realmente de trás para diante. Pega com essa do fim e vai fazendo todas as passagens. Vale, né? Na matemática, você vai daqui para cá, vale de lá para cá também. Aí você faz e chega lá, mas não é uma dedução, na realidade. Porque você poderia chegar em 1000 coisas diferentes. Você tem, em algum lugar, tem uma bifurcação que você ignorou, né? E não é realmente uma descoberta você fazer isso. Tem alguma coisa a mais ali do que as equações de Newton. Embora ela dê as equações de Newton no momento em que você pede equações. Se você pergunta equações para ela, ela dá aquelas. Mas você pode perguntar outras coisas, como nós vamos ver. E por isso tem alguma coisa nova, e por isso não é possível você deduzir das equações de Newton, porque tem alguma coisa a mais ali. Bom, faltam só 4 minutos para a aula acabar, então eu vou só descrever o que nós vamos fazer. Na próxima aula eu vou ser menos cavalier. Por exemplo, aqui eu disse, como psi de t pode ser qualquer, então dessa integral C0 eu tenho que ter que o termo entre colchetes tem que ser 0. Parece razoável, né? E é verdade até, mas pode ser provado, né? E nós estamos, por exemplo, isso aqui é chamado lema fundamental do cálculo das variações. Então, na próxima aula, eu vou refazer esse tratamento, mas para um problema abstrato, não vai ser um problema de mecânica. E aí eu vou aproveitar para pôr os pingos nos is na parte formal e demonstrar o lema fundamental do cálculo das variações. E vamos mostrar também como se generaliza para problemas mais complicados. É isso. Perguntas? Diga. Você usou a hipótese de curvas contínuas e conseguiu chegar nas equações de Newton. Por exemplo, se fosse descrever um movimento browniano que é infinitamente descontínuo, poderia descrever os mesmos princípios de relação? Sim. Bom, não exatamente com esse princípio, mas existe o Norbert Wiener. Ele tem uma maneira de... ele precisou refinar o conceito de integral para incluir essas trajetórias que não tem, são contínuas, mas não têm derivada em nenhum ponto. Isso são as integrais de Wiener. Então existe um formalismo rigoroso para isso, incluindo essas funções que só têm bicos, mas isso precisou de uma reforma no conceito de integral. E pode ser, a resposta é sim, pode ser feito, mas é mais difícil. Como é que ele chama? Wiener? Norbert Wiener. Ele é mais famoso porque é o cara que inventou a cibernética.